Boa noite, seja bem-vindo à quarta e última palestra do Fórum Online de Nutrição Clínica. Eu sou o Thiago De Rogatis e hoje nós vamos transmitir a palestra A Importância da Sepse em Felinos. Essa transmissão tem o patrocínio da Royal Canin. A palestra de hoje será ministrada pelo médico veterinário Rodrigo Cardoso Rabelo. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Medicina Veterinária também pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciências Veterinárias pela Faculdade Veterinária da Universidade Complutense de Madrid. Atua como gerente do Departamento de Pacientes Graves do Intensivet Veterinary Consulting. É fundador da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e da Sociedade Latino-Americana de Urgências e Cuidados Intensivos. Editor dos livros Fundamentos de Terapia Intensiva em Pequenos Animais, Guia de Conduta Intensivet e Emergências em Pequenos Animais, Speaker International na área de Medicina Intensiva. Bom, agora eu passo a palavra para o Dr. Rodrigo Cardoso Rabelo, que ministrará agora a sua palestra. Olá, meus amigos, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo Rabelo, a convite da Royal Canin e do VetSmart para esse fórum de nutrição clínica. Hoje nós vamos conversar sobre a sepse felina e as implicações
que ela traz para o paciente felino grave hospitalizado e qual o link que a gente pode gerar disso com o momento nutricional. Gostaria de me apresentar, eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1997, onde fiz meu mestrado. Depois terminei meu doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, sempre dedicado à medicina intensiva, no qual ajudei a fundar a Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva aqui no Brasil em 2003 e ajudar a reconhecer a especialidade também no ano de 2006 pelo Conselho Federal. Atualmente sou o primeiro médico veterinário especialista em medicina intensiva pelo Conselho Federal e pela BVEX e conduzindo os meus estudos dos últimos 2, 3 anos justamente para a parte de gestão de processos e gestão hospitalar. Então, espero poder contribuir com esse fórum de maneira muito produtiva. Nós vamos falar de sepse, e sepse é realmente a principal síndrome responsável por uma mortalidade brutal no mundo inteiro, alcançando às vezes 80% de mortalidade em alguns países. Importante lembrar que apesar de todos os esforços e todos os guias de conduta apresentados pelas sociedades de especialidade médicas no mundo, alguns continentes como a África, por exemplo, não conseguem oferecer tratamento de sepse para mais de 98% de seus pacientes. Então é importante entender que a falta de distribuição correta de recursos no mundo inteiro pode provocar cenas como essas numa UTI de alta complexidade num país africano, a distribuição de recursos totalmente insuficiente e por mais que o médico consiga atender o doente com alguma precocidade, lhe falta recursos para encher o seu protocolo inicial de tratamento de maneira simples, que hoje envolve nada mais do que reanimação volêmica, guiando pela marcação metabólica do lactato e administração precoce de antibióticos. Isso pode não ser tão simples em alguns lugares do planeta. Mas pior ainda, quando se trata de continente africano, eu também não tenho a precocidade para iniciar o atendimento, pois essas pessoas demoram dias para conseguir acesso ao serviço de saúde. Vocês podem se perguntar o que isso tem a ver com a nossa rotina, mas basicamente a sepse na medicina veterinária guarda uma relação estreita com a sepse na medicina humana, principalmente com o advento das bactérias multiresistentes que transitam entre o ambiente hospitalar e o ambiente comunitário. Isso pode afetar diretamente a sua família também. Então é importante a gente pensar como agente de saúde pública quando se trata desse tema, desde que o manejo correto de antibióticos pode estar afetando alguma pessoa em outra parte distante do planeta. Principalmente quando as bactérias do tipo Novadelli M1 ou 7, como são as mais atuais, emergem nesses países subdesenvolvidos. No ano de 2013, alcançam o Brasil alguns desses genes de multiresistência para bactérias gram-negativas de altíssima virulência e agora, no ano de 2019, produzindo mortes seguidas no mundo inteiro, já não mais por falta de tratamento, e sim porque o nosso tratamento antibiótico já não faz mais efeito contra essas bactérias multiresistentes. Então a gente vive um momento importante onde agora que temos algo de precocidade e entendimento sobre patofisiologia, epidemiologia da sepse no mundo humano e começando a entender um pouco na veterinária, pode ser que o nosso tratamento já não funcione em alguns anos e tenhamos que viver sem antibióticos, já que esses são temas frequentes em editoriais de revistas importantes como a Science ou mesmo o jornal londrino The Guardian, que já trouxe na sua manchete várias vezes a preocupação sobre como vamos viver no mundo sem antibióticos. É proposto que no ano de 2050, de cada 3 mortes por sepse, que hoje matam um paciente por segundo, uma delas vai ser porque o antibiótico não vai funcionar mais. Então essa discussão é de extrema importância quando se trata, seja de medicina canina ou felina, de pequenos animais de forma geral, porque as particularidades do felino nesse ambiente são importantes para definir protocolo de tratamento ao longo do nosso processo terapêutico. Principalmente porque todo mundo sabe como a espécie felina é diferente, é apaixonante e tem diversos tipos de particularidades. Uma delas, de repente, é não mostrar sinal clínico tão cedo, tão precoce como os cães fazem. E essa falta de costume do clínico de identificar, como nessa foto clássica de internet mostrando um animal apenas descansando, mas que poderia perfeitamente assustar um médico pela sua condição de consciência. O gato tem um sistema operativo diferente se a gente fosse fazer uma comparação entre o sistema Macintosh e o sistema Windows. Acredito eu que os cães são mais parecidos com o Windows. Geram vários tipos de defeitos
travam com alguma frequência. É difícil encontrar o tipo de defeito frente a tantas mensagens de erro. A espécie felina é mais organizada. Ela tende a demonstrar seus sinais de maneira sistemática, mais orgânica, mais separada. E a gente tentar identificar isso vai ser importante ao longo do processo. Mas, como sempre, é importante um recado da medicina felina dentro desse contexto veterinário de pequenos animais. Não são pequenos cães nem pequenos mamíferos de outras espécies. O felino trabalha de uma maneira muito individual e é importante discutir isso. Vamos dar alguns exemplos dentro da sepse felina de como isso pode funcionar. Nesse estudo, que trabalhou com abscessos hepáticos como fonte de sepse, foi possível identificar, por exemplo, que felinos possuem muito mais infecção múltipla do que cães. A Escherichia coli continua sendo uma bactéria importante, mas a Klebsiella pneumoniae, por exemplo, e a Pseudomonas não são foco tão importante nesse tipo de infecção do que em cães. Portanto, fica difícil tentar traçar qualquer tipo de comparativo do tipo de antibiótico que eu vou usar numa sepse abdominal por infecção hepática em cão ou em gato. E esse é somente um exemplo para a gente poder começar a discutir. Pior do que isso é entender que as fontes também podem ser diferentes. No caso do piotórax especificamente, em cães a abordagem cirúrgica acaba ocorrendo com mais frequência. Em gatos, a origem orofaríngea das bactérias é mais frequente, mas ainda assim, praticamente 1/5 deles tem origem hematógena de outros sítios. Bactérias diferentes, principalmente o maior número de anaeróbios nas infecções de abdômen ou de piotórax em felinos, também nos vão fazer refletir sobre o protocolo antibiótico que a gente vai utilizar. Então é importante entender que as origens podem ser diferentes, as mortalidades podem ser diferentes, a apresentação clínica pode ser diferente. Quando, ainda assim, se estudando peritonite bacteriana em felinos, a gente se dá conta de que a maioria dos protocolos empíricos testados nessa população, 13 casos apenas, mas importantes, basicamente quase todos os protocolos empíricos testados nos 13 animais não fizeram efeito porque a escolha foi errada. E esse equívoco de escolha provavelmente se deve à falta de cuidado ou à falta de dados epidemiológicos de que os tipos de bactéria vão variar. Cães, por exemplo, só têm a peritonite por via hematógena em quase 1% dos casos e a Klebsiella pneumoniae e E. coli são os organismos gram-negativos mais comuns nessas infecções. Já em gatos, Bacteroides e Fusobacterium, representando organismos anaeróbios, são mais frequentes e a veia hematógena também. Então isso muda completamente o nosso foco de tratamento pensando em peritonite. Se trabalharmos com a piometra como um grande foco em medicina de cães, apesar de a grande maioria nós sabermos que a piometra na verdade se trata de uma hidrometra ou mucometra ou até uma hemometra, sem origem infecciosa e também muito mal tratada muitas vezes porque falar em piometra exige já pensar em antibiótico e isso é um conceito que deve ser repensado. Em gatos, mesmo a incidência sendo menor, próxima de 17 para cada 10 mil indivíduos, se a gente pega a raça Sphinx, por exemplo, essa incidência vai para mais de 400 casos para 10 mil sujeitos. O que isso quer dizer e o que é importante de entender nesse artigo? Existe até potencial genético para susceptibilidade à infecção uterina, por exemplo, em felinos. Mais interessante é perceber, por exemplo, que em Norwegans, acima de 13 anos, a frequência de piometra é quase 15 vezes maior do que indivíduos sem raça definida na mesma idade. E isso não se sabe o motivo, a não ser esse perfil ou essa susceptibilidade genética. Então, há de se estudar não só a espécie, mas também dentro da espécie felina as diferentes raças. Fica ainda mais difícil e mais desafiador tentar seguir alguns protocolos até propostos por revistas especializadas em medicina felina, onde a discussão de piometra, por exemplo, chega ao ponto de haver uma sugestão de usar o antibiótico até 14 dias depois do fim da descarga purulenta vaginal, nos casos de tratamento clínico. Quando, na verdade, o protocolo padrão da medicina de emergência diz remova o foco de forma precoce e urgente e não mantenha o antibiótico se o foco não gerou a disfunção orgânica com sepse. Então, discutir tratamento antibiótico de um dia ou de 14 muda completamente o nosso foco de trabalho no nosso dia a dia. Principalmente se você não lembrar que você
a princípio os que estão nos assistindo aqui agora, a maioria vive no nosso país, no Brasil. E as condições de micro-organismos aqui podem ser diferentes das publicadas nos outros países. Interessante ver que os estudos de Pyometra em felinos, que datam aí do fim da década de 80 e início da década de 90, a grande maioria sempre discutindo a presença de gram-negativos, como em cães, principalmente E. coli e Pseudomonas, como grande foco. Alguns estudos já mostrando presença de alguma parte de gram-positivo, como o estudo de Prestes de 91. Agora, lembrando que até 5% do conteúdo dos úteros dessas gatas nesse estudo da década de 90 era asséptico. E isso é importante como protocolo falando em Pyometra, porque seria muito útil que você, clínico ou cirurgião, lembrasse de, ao remover o foco uterino no bloco cirúrgico, tentasse recolher material urgente para uma amostra rápida. De repente, uma coloração gram ajudaria a encontrar bactérias primariamente e depois separá-las em gram-positivo e gram-negativo. Por que eu digo isso? Nesse estudo conduzido pelo grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a professora Fernanda Amorim, a qual a gente tem uma parceria muito saudável, junto ao grupo do Dr. Leandro Fadel também, foi interessante encontrar um grupo maior de infecções por gram-positivo nas gatas atendidas nesse serviço no sul do Brasil, e isso vai um pouco contra a literatura europeia e norte-americana. Mas também não é tanta surpresa, desde que nós publicamos no final de 2018, essa mesma epidemiologia em cadelas mostrava que E. coli e Pseudomonas também são mais frequentes nessa espécie, como o mundo publica. Mas cabe lembrar que parte das cadelas que nós atendemos nesse estudo de Pyometra tinham infecção por gram-positivo, o que tampouco é relatado ou reportado na literatura estrangeira. Então, por algum motivo, a gente vem encontrando infecções por gram-positivo em útero de cadelas e majoritariamente em útero de gatas. Isso muda também a epidemiologia e a escolha antibiótica por completo, sabidamente. Então, quando se começa a trabalhar os estudos, que são poucos, de sepse felina, infelizmente a questão conceitual que a gente vai discutir ao final é o grande desafio, porque o que é a sepse felina ou como eu posso definir isso? Até o Sepsis 3, o consenso humano mais recente de 2016, se falava em sepse grave, toda vez que uma disfunção orgânica acompanhasse a sepse. Nesse estudo de 30 casos, que envolveu praticamente 12 anos de estudo, essas são as principais causas supostas de sepse em felinos, com grande concentração em sistema geniturinário, alguma coisa em gastroentérico, que é mais frequente em caninos. Então a sepse geniturinária em felinos tem que ser levada em consideração, o piotórax é algo bastante frequente. Agora, qual que é a apresentação dessa sepse? Então é interessante de perceber que, basicamente, os sinais mais frequentes e que chamam a atenção, de repente, para tentar definir um pouco melhor isso, a neutrofilia e a hipoalbuminemia podem ser dois fatores a serem um pouco diferentes de outras espécies, ou que pelo menos chamam mais atenção como um sinal laboratorial em felinos, associado a um sinal hemodinâmico inicialmente identificado nesse estudo, que é a bradicardia. Nós vamos discutir isso por quê mais à frente, mas interessante, a maioria desses gatos com sepse grave à época, que tinham um número importante de disfunções orgânicas e doenças mais graves, eram atendidos com a frequência cardíaca diminuída e não com taquicardia reflexa, como a gente espera numa descompensação hemodinâmica inicial. Laboratorialmente, a hipoalbuminemia e a neutrofilia voltaram a ser repercutidos nesse estudo do grupo da doutora Claire Sharp em 2011, mostrando que esse grupo também respondia com algo de neutrofilia e hipoalbuminemia como sinais clássicos do ponto de vista laboratorial. Mas acredito que seja mais importante definir que nesse estudo o que se chama a atenção é os sinais clínicos podem ser muito inespecíficos dependendo da população que eu atendo. Parte desses animais do estudo eram hipotérmicos, parte era febril, parte era bradicárdico, parte era taquicárdico, parte tinha leucocitose, parte tinha leucopenia. Então, que tipo de doença traz o felino para a minha emergência? Será que é o momento que o tutor resolve entender que há uma doença e alguns são mais precoces e outros não? É por raça? É por foco? O que será que acontece? Ainda assim, gera um pouco de dúvida, apesar do estudo também ser de 2011 e usar o conceito antigo, que esses gatos tiveram a mortalidade parecida, mesmo quando o foco não era infeccioso. Então, doentes que tinham apenas inflamação sistêmica, apenas no sentido de número de
de doenças, não de gravidade, tiveram a mesma mortalidade que doentes com sepse. Agora, é possível perceber que, principalmente com relação às citocinas inflamatórias, os doentes sépticos vão ter mais níveis de fator de necrose tumoral, interleucina 6 ou mesmo interleucina 1B. Então, é interessante perceber que, nesse grupo, metade dos pacientes graves tinham sinais de inflamação sistêmica e desse grupo a metade era por foco infeccioso. Então, é necessário fazer essa separação do que é inflamação apenas e do que é foco infeccioso, do tempo que demora para esse animal conseguir ter acesso à sua unidade de emergência, para que na identificação mais possa ser feito de forma precoce. Quando a gente pensa em foco, torna-se mais importante ainda entender que nem toda sepse felina é por bactéria. E quase sempre que a gente vê um doente que apresente sinais de infecção, seja com leucopenia ou leucocitose, febre ou hipotermia, se pensa em tratamento antibiótico. Mas praticamente, e nesse mesmo estudo de 2011, a distribuição é muito interessante, porque 1/3 fica para bactéria, 1/3 fica para protozoários, 1/3 fica para vírus. Então, será que sempre eu vou abrir mão dos mesmos antibióticos? Eu tenho que estudar e pensar um pouco mais na minha epidemiologia local. Entender que em gatos é muito mais distribuída do que as infecções em cães, que majoritariamente são por bactérias. Então é interessante pegar esses dados italianos do Dr. Giunti de 2018, que mostram, inclusive, que a mortalidade até por sepse, nesta classificação desse estudo, até que não foi tão alta quanto as que são reportadas até em estudos caninos. Mas desse grupo de pacientes com 40% de mortalidade, que ainda assim é uma mortalidade individualmente muito alta, e expressa muito o que a sepse é ainda para a medicina humana hoje, esses animais que morreram não tinham score de gravidade aumentado. Isso chama muito a atenção. O EPO-score é o único score validado hoje para animais graves, sejam cães ou gatos. O que eu espero é que o animal que morre tenha um score de gravidade aumentado. E em felinos isso não acontece. Em cães é muito mais fácil notar o EPO-score e o número de disfunções orgânicas subindo com a gravidade da doença. E os gatos que entram aqui em óbito, que falecem, não apresentam sinais tão claros clínicos que aumentem esse score de gravidade com o tempo. Simplesmente ocorre uma piora importante no quadro de forma aguda e eles entram em óbito. Cabe lembrar que 50% desses pacientes dos que fizeram óbito durante esse estudo foram mortes por eutanásia, o que são dados que também corroboram um pouco os dados caninos nossos brasileiros. Mas um estudo de sepse gastrointestinal em cães norte-americano mostra que a evolução desses cães durante a sepse chega a gerar índices de eutanásia próximos de 70%. Pode ser que os cães demorem mais tempo em resolver isso, seja para fazer óbito ou para sobreviver, e que gatos se resolvam mais rapidamente dentro desse processo, ou melhoram ou pioram no intervalo mais curto de tempo. Mas eu não posso esperar que os sinais clínicos realmente apresentem uma piora quase crônica dentro desse processo, desde que, como a gente viu, o score não consegue acompanhar essa gravidade e prever, apesar de quase 2/3 deles apresentarem comorbidades importantes, seja trauma, diabetes, insuficiência renal, asma, cardiopatia hipertrófica, neoplasias das mais diversas, doença do trato urinário e as infecções concorrentes, principalmente as virais. Então é muito útil ficar atento que o volume de disfunção orgânica também deve atrair algo de gravidade. Importante perceber que seja a presença de disfunção renal, disfunção hepática, disfunção cardiovascular, aumenta o odds ou risco de morte de 4 a 6 vezes quando eu tenho uma infecção concorrente. Então, gatos com cardiopatia hipertrófica, doença renal crônica, que é uma população bastante frequente, se apresentam sepse, elevam em muito o seu risco de óbito. Agora, cabe também ressaltar, para que a gente entre na questão do conceito da síndrome, que o grupo do Dr. Giunti usa uma classificação diferente da do Consenso Brasileiro de Sepse do ano passado, onde a lista de disfunções orgânicas ela acaba alterando alguns parâmetros, principalmente a presença de lactato, ilho paralítico e nível de consciência. Esses parâmetros não foram colocados nessa lista básica de disfunções orgânicas, que são apenas 6. No Consenso Veterinário Brasileiro, essas alterações já estão incluídas. Então, há de se tomar cuidado, porque, de repente, a ausência de uso de lactato, ilho e consciência nessa população tenha feito com que a epidemiologia tivesse mudado de alguma forma.
Isso deve acontecer ao longo do tempo, já que não existe um consenso específico para felino, seja no Brasil ou fora daqui. Mas cabe ressaltar que com o tempo pode ser que novidades apareçam. Se a gente notar o perfil, por exemplo, do soro amiloide felino e da própria bilirrubina nessa espécie em pacientes sépticos e em pacientes de grupo controle, com trauma, cabe entender que o grupo cético tem elevações mais importantes do soro amiloide de forma abrupta e de bilirrubina também. Pode ser que isso, ao longo do tempo, se torne um marcador diferenciado para a sepse felina e não na sepse canina. Atenção ao soro amiloide. Então, se a gente for pensar nesse paciente que está aí na tela, né, que é um felino selvagem, mas que encaixa perfeitamente no nosso perfil, como detectar a sepse no animal desse? Quais seriam os sinais, então, que nós aqui no Brasil sugerimos que vocês usem para que esse animal seja classificado o mais rápido possível e iniciado o protocolo terapêutico? O consenso mundial de sepsis, conhecido como sepsis 3, ele traz para a gente informações importantes, mas uma mudança de conceito brutal na nossa rotina. A inserção de um score humano conhecido como SOFA e de um novo score para a medicina de urgência, para pronto-socorro, que é o Quick SOFA, que não são validados na população veterinária, confundiu a cabeça de muitos colegas em todo o planeta. Alguns países, como Estados Unidos e parte dos países da América Latina, passaram a adotar esse consenso humano ipsis literis, o que traz preocupação, desde que a sepse em felino, principalmente, não pode ser diagnosticada dessa maneira, sem uma validação própria. Então, a partir daí, o grupo brasileiro iniciou um trabalho, há 2 ou 3 anos atrás, com a primeira publicação no Journal da Sociedade Latino-Americana de Emergência e Cuidados Intensivos, propondo uma classificação mais voltada para a população veterinária. Essa publicação foi reestudada pelo grupo de especialistas titulados aqui no nosso país para definir o Consenso Brasileiro de Sepse, publicado em Ribeirão Preto no Congresso Nacional de Medicina de Emergência no final de 2018. A partir daí, então, fica importante que a gente defina que a síndrome de resposta inflamatória sistêmica precisa de 3 critérios alterados de 4, dentre aqueles clássicos que envolvem a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a leucometria. Cabendo ainda lembrar que esse conceito de SIRS poderia ser testado prospectivamente, junto com o Apple Score ou não, junto com outros sinais de disfunção orgânica, para entender se ele é capaz de captar a presença de doentes sépticos no ambiente de urgência. Isso porque o critério de SIRS para a medicina humana, ele não utiliza o que a gente chama de subclassificações ou subnúmeros. O que eu quero dizer? O doente anti-inflamado, o doente que faz leucopenia, que faz hipotermia, que faz bradicardia, no conceito humano de SIRS, ele teria uma outra síndrome conhecida como CARS, ou a síndrome anti-inflamatória. Então, na medicina veterinária, o conceito de SIRS desenvolvido pela doutora Cynthia Otto e melhorado pelo grupo da Pensilvânia da doutora Débora Silverstein, acaba trazendo para a gente os dois lados da moeda. Mesmo o nome sendo síndrome de resposta inflamatória sistêmica, números de frequência cardíaca rebaixada ou de leucopenia ou de hipotermia entram no processo. Mas é importante lembrar que para que ele seja um pouquinho mais específico, eu preciso usar 3 sinais de 4 e não 2, como a maioria de nós acabamos por utilizar no dia a dia da rotina clínica, assim como é feito em cães. Então, síndrome de resposta inflamatória sistêmica não diagnostica sepse. Ela não aumenta a presença de sepse. Eu preciso de pensar num foco infeccioso e preciso de pensar em disfunção orgânica. Então, eu não uso SIRS para esse tipo de diagnóstico. Sepse é uma disfunção orgânica que ameaça a vida causada por uma resposta inadequada, desregulada, seja para cima ou para baixo, né? Muito inflamatória ou muito anti-inflamatória, com imunossupressão importante. Essa resposta é mal dada, né, pelo hospedeiro a essa infecção. Então a sepse tem que ser entendida não só como um conceito de infecção apenas, muito menos somente por bactéria, e sim como a resposta inadequada que o organismo dá quando dessa infecção na corrente sanguínea, no outro compartimento que deveria ser estéril, como qualquer fluido ou tecido corpóreo ou cavidade. Então fica claro que a partir daí eu preciso ajudar meus colegas a definir disfunção orgânica, porque se sepse é disfunção orgânica provocada por micro-organismo, eu tenho que saber quais são. Anatomicamente fica fácil pensar em iniciar pela consciência
e descendo até o abdômen. E é o que a gente faz no dia a dia. Consciência reduzida representa a disfunção do sistema nervoso central. No tórax eu vou lembrar da disfunção metabólica, medida pelo lactato alterado. Vou lembrar da disfunção de coagulação, que pode ser representada por uma queda aguda das plaquetas, mais de 50% em 12 horas ou abaixo de 100 mil, ou os seus derivativos, né? Sejam os parâmetros de coagulação clássicos, como TP, TTPA e fibrinogênio, seja medidas de Dimer-D ou até mesmo a tromboelastografia. Mas distúrbios de coagulação clássicos são identificados por queda aguda de plaqueta. Ainda no tórax é bom lembrar que a disfunção respiratória só necessita uma alteração grave do padrão clinicamente visual. Se eu tiver a gasometria e puder medir o PAF, perfeito. A relação pressão arterial de oxigênio dividida pela fração inspirada menor que 300, principalmente de forma aguda, com sinais de infiltrado bilateral, podem identificar a disfunção respiratória, mas no dia a dia a clínica é soberana em identificar a falha ventilatório-respiratória, mais a suspeita de um foco infeccioso por trás disso. Ainda no tórax, a gente tem que lembrar da grande disfunção clássica, que é a hipotensão, porque ela também vai me ajudar mais à frente a definir o que é choque séptico. A presença da hipotensão refratária, a terapêutica correta do ponto de vista volêmico, e que também não ajuda a diminuir os níveis de lactato, cria o diagnóstico de choque séptico, como a gente vai ver mais à frente. Quando a gente vai para o abdômen, importante lembrar que a creatinina representa, junto com o débito urinário reduzido, a disfunção renal, a bilirrubina é o marcador de disfunção hepática e o íleo paralítico é o nosso marcador de disfunção gastrointestinal. Vocês podem observar que essa lista tem 8 disfunções, ela difere da lista humana atual, que também não tem lactato e não tem íleo paralítico, ela difere da lista italiana, que além disso não tem consciência também, mas não explica na metodologia por que a consciência foi retirada da lista de disfunções orgânicas, sabendo que em felinos, principalmente, ela chega a ser 3 vezes mais prognóstica, o rebaixamento de consciência para a mortalidade felina do que outras disfunções. Então é importante entender que os sistemas orgânicos devem ser vistos no consultório pelo primeiro clínico e buscadas essas alterações, a suspeita de uma infecção por vírus, bactéria, protozoário ou outro micro-organismo deve ser pensada. Se a sepse se complica com uma vasoplegia importante, a não resposta do paciente do ponto de vista pressórico, a fluidoterapia intravenosa de urgência, somada à manutenção da hiperlactatemia, cria esse ambiente de choque séptico. Choque séptico esse que diferencia do choque hipovolêmico, do choque cardiogênico, do choque obstrutivo, principalmente por trazer um padrão de vasodilatação que não é característico da resposta vasoconstritora grave que os outros tipos de choque possam trazer. O que muda também o perfil clínico e a identificação desses doentes e mesmo o meu foco terapêutico não ficar tão preso na reposição de fluidos, desde que a vasoplegia pode e deve ser tratada de forma específica com vasopressores que tenham resposta adequada em felinos. Lembre-se que a dopamina é algo que está fora do nosso radar na medicina intensiva há muitos anos, mas ainda assim muitos serviços usam a dopamina como vasopressor de eleição, principalmente em cães, e se esquecem que a sua resposta em felinos é praticamente nula. Então é importante entender qual é o meu objetivo quando eu quero subir débito cardíaco nessa espécie, se é a vasopressão, se é o inotropismo, se é a volemia. Seja a pré-carga, pós-carga ou a contratilidade, esses 3 determinantes em felinos têm caminhos diferentes. Nós vamos entender isso mais à frente. Portanto, nesse momento, a classificação traz, em termos de conceito, uma reflexão do que se usa em medicina humana. Conceitualmente, infecção continua sendo a presença de micro-organismos em locais previamente e sabidamente estéreis, seja cavidades, fluidos, tecidos corpóreos, uma bexiga, o peritônio, o pericárdio, a cavidade torácica, mas sem provocar uma reação sistêmica. Se isso ocorrer e a disfunção aparecer, a soma de uma infecção mais uma disfunção orgânica daquela lista de 8 provoca o que a gente chama de sepse. Se dentro dessa lista a hipotensão for a sua disfunção principal, ela deve ser tratada imediatamente com fluidos, de forma controlada, merece outra conversa de 2 ou 3 horas para entender essa hemodinâmica na sepse, mas basicamente é bom lembrar que se o seu paciente felino ou canino tiver uma pressão arterial média abaixo de 65 mm de mercúrio, deve ser iniciado o tratamento vasopressor de forma imediata e simultânea com os desafios volêmicos, desafios estes diagnósticos e não terapêuticos,
para tentar entender se o meu doente é capaz de aceitar fluidos, o que comumente no meio médico se diz responsivo a volume. Então, a prova terapêutica de fluidos ela acaba se confundindo com a prova diagnóstica de responsividade, e na sepse isso é pior, porque eu tenho baixo tônus vascular e posso acabar exagerando a quantidade de fluidos se eu não souber o básico de resposta hemodinâmica. Mas se essa pressão arterial não é resgatável por fluidos, é dependente de vasopressor, eu acabo tendo um ambiente de choque séptico para tratar. Toda vez que essa hipotensão tiver entre 65 de média e 90, eu poderia iniciar somente com fluidos e aí eu não teria a classificação de choque séptico, ok? Então, abaixo de 65 mm de mercúrio, pressão ameaçadora à vida, terapêutica simultânea, vasopressores e fluidos. Ou pressão sistólica, no caso de felinos, abaixo de 100 mm de mercúrio, por mais que alguns papers europeus digam que 90 seria o ponto de corte. Mas ao longo dos anos a gente percebe os números sempre mantendo 90 mm de sistólica em cães e 100 em gatos como cutoffs inferiores para eu tomar a decisão de uso de vasopressor nessas espécies. Então, por conceito, as nomenclaturas ficam como sepsis 3 nos indica, mas do ponto de vista de identificação desse conceito, as coisas mudam um pouquinho. Então, se eu tenho algum tipo de suspeita de infecção, o que eu tenho que fazer no consultório? Como primeiro clínico, buscar disfunção orgânica. Então, consciência, pressão arterial, plaquetas, lactato e padrão respiratório, creatinina, bilirrubina e ílio. Sempre as mesmas disfunções. Se eu encontro uma disfunção e acredito que ela vem de um foco de infecção, eu tenho a sepse classificada. Dentro das disfunções, eu vou buscar a hipotensão como a principal. Meu objetivo é manter a PAM acima de 65 e uma sistólica acima de 100, reduzindo o lactato de forma gradual. Se puder ser feito 20% de redução a cada 2 horas, nas primeiras 8 horas de reanimação da sepse, espetacular. Os estudos humanos principalmente mostram que isso tende a reduzir a mortalidade em muito no longo prazo. Mas o choque séptico está instalado frente a uma situação de refratariedade a volume e necessidade ampla de vasopressor para que esses critérios hemodinâmicos e de metabolismo medido pelo lactato estejam respeitados. Caso eu não encontre a disfunção orgânica, o que eu também tenho que fazer é manter a minha monitoração. Eu não sei o que pode aparecer de hoje para amanhã. Mas fica a dica de que as plaquetas reduzidas de forma aguda costumam ser um dos primeiros problemas. Esse consumo agudo de plaquetas para resolver problemas de lesão endotelial acabam gerando microtrombos por todos os sistemas orgânicos e já aumentando bilirrubina, levando o rim a uma falha aguda. Então fica claro que o objetivo principal sempre é buscar disfunção orgânica frente a uma suspeita de infecção. Junto da Universidade Federal do Paraná, o grupo do professor Juan Duque e a Liga de Emergência e Terapia Intensiva, o qual a gente sempre agradece muito, a gente desenvolveu esse folder explicativo que diz exatamente quais são as disfunções que a gente deve buscar. O dia 13 de setembro é o Dia Mundial da Sepse e a gente sempre faz algum tipo de atividade. O ano passado foi a primeira, esse ano já a segunda. Lembrando que é o único evento veterinário do mundo dentro da Aliança Global de Sepse, é o evento brasileiro do Paraná desse grupo. Então, nossos parabéns sempre à iniciativa da Sociedade Brasileira e do Grupo do Paraná em desenvolver o entendimento da sepse e produzir um material tão bom. Então, vamos revisar mais uma vez, porque é importante que a gente termine essa nossa conversa com isso muito inserido nas nossas cabeças. Diminuição de consciência, alteração da bilirrubina para o fígado, alteração de lactato como marcador metabólico, ílio paralítico para disfunção gastrointestinal, oligúria e alteração de creatinina para disfunção renal, hipotensão arterial para disfunção circulatória e a disfunção respiratória pelo infiltrado pulmonar ou mesmo a própria dificuldade de se ventilar e de se respirar. Quando eu identifico a sepse, o que é importante entender? Que a gente deve iniciar a atenção de emergência dessa síndrome. E isso se dá por abertura de pacote ou abertura de protocolo. Esse é o nosso código de início do tratamento da sepse. E basicamente o que a gente deve fazer simplesmente é a reanimação metabólica, não passando de 30 ml por quilo de reanimação volêmica total, mas em até 3 tentativas de 10 ml por quilo.
De preferência, nunca menos do que 30 a 40 minutos de infusão de cada 10 ml tentados. Com a redução do lactato simultânea, isso seria importante para poder controlar a parte metabólica e circulatória e, se necessário, eu vou usar vasopressor noradrenalina, inótropo, dobutamina. Devo saber escolher bem o meu antibiótico de início, não é o tema de hoje, mas os convido a que busquem o entendimento disso em algum curso específico ou palestras, porque também é um tema de extrema importância. Mas antes do antibiótico empírico, sempre recolha algum material para a cultura antibiograma. Isso faz parte do mapeamento da necessidade de entendimento da sepse. E claro, removam os focos com urgência. Não existe piometra para amanhã, não existe abscesso para amanhã, não existe remoção de projétil, corpo estranho para amanhã. Sempre é uma urgência e deve ser respeitado. Por isso, de forma reduzida e resumida, vamos trazer os principais problemas que a sepse felina tem frente a esse contexto tão amplo. Onde que a gente pode estar errando? Provavelmente a questão inicial da sepse envolve o esquecimento de que pode ser sepse. Nesse caso específico de um trauma grave de tórax, provavelmente a equipe cirúrgica vai ser chamada. Mas por que não se lembrar que esse felino, se ele, por exemplo, vive na minha região em Brasília, ele pode ter de 30% a 50% de chances de possuir uma das viroses felinas mais clássicas, como FIV ou FeLV. Então não posso deixar de pesquisar nunca por doenças clássicas que provocam sepse em felinos, mesmo que o atendimento seja de trauma. Mais do que isso, felinos transmitem doenças graves como a raiva, a esporotricose e outras doenças como a leptospirose. Os casos vêm aumentando no nosso país e isso pode acontecer por falha da equipe médica inicial veterinária, de lembrar que aquele trauma ou aquela alteração que não parecia ser muito grave pode se tratar de sepse. Então, problema 1 e 2, pense, pode ser sepse. E eu devo imaginar que seja vírus, protozoário ou bactéria, algumas delas podem inclusive ser transmitidas para mim por outras vias. Em mapeamentos microbiológicos de grandes instituições no nosso país, veterinárias, é possível perceber que hoje praticamente 70% a 80% das bactérias mapeadas dentro das clínicas e dos hospitais é multiresistente, é hospitalar. É um novo mundo que a gente vive nesses últimos 10 anos, onde a maioria das infecções eram comunitárias. E agora, por exemplo, se trabalhamos com esse mapeamento na identificação de gram-positivos, nos assusta encontrar apenas um desses micro-organismos, dessas cepas de estafilococos, comunitário. Todas as demais multiresistentes. O ambiente gram-negativo não é diferente. Apesar de algumas cepas ainda comunitárias, boa parte delas com padrão de resistência importante, como as KPCs, as Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenêmicos, grande pesadelo de surtos de infecção hospitalar grave em pessoas, já bem presente no ambiente veterinário, onde menos você espera encontrar, e provavelmente com a chegada das bactérias gram-negativas, as enterobactérias principalmente com o gene NovaDL-M1 e 7, que hoje não respondem a nenhum tipo de antibiótico praticamente. As bactérias hospitalares chegaram na sua clínica. É necessário você mapear, conhecer o seu ambiente para depois entender o tipo de infecção que você vai tratar. Seu piotórax, a sua piometra felina, sua peritonite felina podem ter um perfil diferente do europeu, do americano e mesmo muito inerente à sua região. Então entendam, mapeiem, conheçam os micro-organismos que vocês têm para que os protocolos antibióticos sejam melhor escolhidos. Porque além do desafio do micro-organismo, o felino tem várias alterações anatômicas e fisiológicas que vão nos trazer muitos problemas. Começando pela via aérea e pelo tórax. A via aérea difícil, ela é uma característica do felino. E a via aérea difícil se classifica pela dificuldade de obtenção de via aérea rápida na urgência, principalmente por elevação da escala de Kohr-Maclehane, que identifica essa dificuldade. Felinos têm menor problema com hipercapnia, principalmente no período inicial da emergência, mas são muito susceptíveis à hipoxemia. Então eu preciso conseguir oferecer oxigênio de forma adequada, sem estresse, a esses animais que têm uma via aérea difícil. E quando eu vou para a conformação torácica, o tórax é em forma de quilha, a expansão é dificultada, internamente os pulmões são mais duros. E sob a ótica da sepse,
extravasam mais líquido do que qualquer outra espécie. O leak proteico é muito frequente, a provocação de edema simplesmente por inflamação é muito comum. Nesse estudo de 93 e anteriormente na década de 70 também já tinha sido visto, a injeção intravenosa de fluidos em felino somente per se, de salina, por exemplo, já era capaz de provocar esse tipo de leak. Mas quando era administrado E. coli de forma experimental para esses felinos, o vazamento proteico e de líquido nos pulmões era absurdo. Então a sepse traz uma complicação respiratória e ventilatória importante que deve ser vista com precocidade em felinos com certeza absoluta, principalmente se associada às doenças pulmonares obstrutivas crônicas, sejam a bronquite, seja a asma e por aí vai. Esses animais de foco infeccioso, por exemplo, nesse quadro, nesse vídeo, com pneumonia associada a um evento asmático, por exemplo, pode tornar a vida um desafio na emergência. E felino tem dessas coisas, particularidades que são só deles e que a gente sempre tem que lembrar disso no consultório para não confundir com outras espécies. São mais neoglicogênicos. O nosso cutoff de início de insulina para trabalhar a hiperglicemia do paciente grave é acima de 250 e não de 180 como em cães. Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que isso pode provocar problemas de médio e longo prazo, como risco maior de infecção em alguns animais. Os rins possuem quase a metade dos néfrons que outras espécies. A habilidade de concentrar a urina num volume menor é uma habilidade importante, mas ao mesmo tempo, se eu perco um número fixo de néfrons e comparo entre cães e gatos, eu vou atingir critérios de lesão renal muito antes nessa espécie. Então, proteger os rins provavelmente é um objetivo fisiológico evolutivo da espécie felina, que além de tudo tem uma superfície corpórea em relação à massa diferente, o que torna a perda de temperatura muito mais fácil e o reaquecimento terapêutico muito mais difícil. Seu volume sanguíneo é de 6% do seu peso, o que representa mais ou menos 66 ml por quilo, quando comparados a 88, 90 em cães e outras espécies mamíferas. Ou seja, perder 10 ml, 20 ml num animal, num felino de 1,5 kg ou 2 kg é muito mais grave do que a mesma quantidade de sangue perdida num cão. Por isso, qualquer quantidade é muita, pensando nessa espécie. E se ele apresenta qualquer tipo de foco ou mesmo sinais pressóricos de hipotensão, por exemplo, a reanimação volêmica num ambiente com menos glóbulos vermelhos circulantes é um perigo para a hemodiluição e a má distribuição de oxigênio num doente que está perdendo líquido, principalmente no seu sistema respiratório. Então essa complexidade deve ser vista do ponto de vista macro, do ponto de vista micro. Por isso, novamente, cuidado com a infusão de fluidos. Isso para qualquer espécie é o tema do momento. A lavagem, o shedding de glicocálix é um grande vilão da atualidade em termos de preocupação com a fluidoterapia e sabemos que ainda, somado a um sistema respiratório mais duro, pode provocar problemas graves nessa espécie. Então não confundam desafio ou prova volêmica ou prova de carga com eventos de recuperação volêmica rápida. A gente jamais deveria ultrapassar a velocidade de 10 ml por quilo a cada 30, 40 minutos para a reanimação volêmica de qualquer indivíduo da espécie felina. Mas vocês podem me perguntar, professor, mas e se ele tiver com a PAM de 60? Como que eu não vou fazer essa fluidoterapia rápida? Não, não vai. Você vai deixar a fluidoterapia simultânea à sua noradrenalina. Lembrando que boa parte dos gatos chocados entram num quadro que conhecemos por hibernação termodependente. Quando isso acontece, esses doentes estão hipotérmicos, vasodilatados, com o sistema linfático desligado. O que vai acontecer com excesso de fluido é sabido. No fim da reanimação, a tendência de edema agudo é muito maior. Mas também tomem cuidado, porque gatos hibernados, como também outros mamíferos hipotérmicos, não vão responder ao vasopressor como a gente esperaria. O pH não vai responder, a catecolamina não vai responder. A acidose mais hipotermia é um ambiente ruim para a noradrenalina trabalhar. Por isso a gente vai precisar de entender essa fisiologia. Reaquecer devagarzinho, colocando poucas quantidades de fluido, aguardando o sistema simpático retornar. Mas eu tenho que lembrar que essa espécie pode ter eventos de comorbidade cardiovascular, como a cardiopatia hipertrófica, associados, o que aumenta ainda mais o meu risco de passar da linha com a minha fluidoterapia. Então imaginem sistemas respiratórios delicados, com pulmões mais duros, a chance de uma cardiopatia
hipertrófica associada à anemia que estavam ocultos, eu não sabia até aquele momento, porque clinicamente ele não demonstrava nada na sua residência. Isso se soma a um foco infeccioso que produz inflamação grave e aumenta todos os riscos do nosso processo. Então é importante entender esse quebra-cabeça como um todo, né? Então a gente tem que ser consciente de que o felino tem uma construção diferente, principalmente do ponto de vista elétrico, para responder à hemodinâmica, já detectado na década de 70. Todos os seus ramos simpáticos convertem num pedágio vagal, como a gente gosta de dizer. Para que haja uma resposta energética do ponto de vista simpático, com alta frequência cardíaca, muita vasoconstrição, o vago parasimpático tem que autorizar. Por que será que isso acontece? Como dizíamos anteriormente, pode ser que o felino opte por não ser tão simpático no momento de responder com efetividade de taquicardia e vasoconstrição, porque isso deve provocar problemas na sua periferia de forma mais grave, com menos néfrons, muito menos néfrons, maior dificuldade de transportar oxigênio porque tem menos células para fazer isso. Pode ser que ele opte por desligar o seu sistema de alto gasto energético mais precocemente. Isso faz com que a gente tenha que entender que a busca, de repente, nessa espécie é por redução de consumo frente a eventos graves de oferta reduzida. Caninos e outras espécies mamíferas sustentam um ambiente de alto consumo de oxigênio como forma de se defender da baixa oferta, aumentando muito a sua frequência cardíaca, aumentando muito a sua contratilidade, gastando energia para produzir energia. Parece que o felino não faz isso. Quando a gente vai para a clássica linha da vida, hoje publicada no Tratado de Medicina de Emergência da professora Deb Silverstein, é importante entender que esse mecanismo de resposta hemodinâmica que se inicia com a queda do débito cardíaco, nesse caso dessa conversa de hoje, basicamente por vasoplegia, por problema de pós-carga, deveria haver uma taquicardia reflexa que o felino vai ter. Se ela não for suficiente, eu deveria ter vasoconstrição. Se essa vasoconstrição for grave, eu vou ter hiperlactatemia. Isso chama choque oculto. Se isso não for possível, essa evolução não for adequada, meu doente vai evoluir para o choque central, que nada mais é do que a presença da hipotensão associada a essa vasoconstrição inicial, já com déficit de consciência e início da queda de temperatura. Tudo isso para que esse doente finalmente atinja um estágio de hibernação termodependente, onde o sistema simpático é desligado, por defesa última desse processo de choque, o consumo vai lá embaixo, a produção de lactato também cai, esse animal ou essa pessoa começa a ter inclusive uma equalização do fluxo periférico com o fluxo central. Mas como ele está hipotérmico do ponto de vista central, você acaba não percebendo que a periferia está mais quente. O fluxo é melhor distribuído, então eu vou ter uma mucosa mais próxima da normalidade, um tempo de preenchimento capilar menor, não alto como na vasoconstrição. Os deltas de temperatura tendem a ser normalizados, mas isso porque a temperatura central, medida no reto principalmente, ela está muito reduzida. Então a diferença entre a central e a periferia acabam se equalizando, dando a falsa impressão de que há estabilidade hemodinâmica. E isso associado ao grande sinal clássico que identifica a hibernação, que é a bradicardia, associado a um evento vasodilatatório de baixo consumo. Então, nesse momento, a gente diz o animal mamífero tende a hibernar, mas o gato parece não fazer isso ali. Ele parece ser mais inteligente do que isso do ponto de vista evolutivo e sempre que possível ele tenta adiantar a hibernação desligando o simpático antes. Nosso grupo, junto com o grupo da URGS e o grupo da UBRA, Dr. Leandro Fadel, vem desenvolvendo um trabalho, esse trabalho vai ser publicado em breve, mas eu queria adiantar os dados para vocês, muito interessante, linha de estudo do Dr. Leandro Fadel com índice de choque em felinos. Então, num grupo, se eu não me engano, de quase 60 pacientes que a gente estudou, comparados com um grupo controle importante também, a maioria dos gatos brasileiros, pelo menos os do Distrito Federal e os de Porto Alegre, parecem vir hibernados. Quando a gente busca, por exemplo, entender, de novo, o delta de temperatura, ele é parecido entre os dois grupos. O lactato, incrivelmente, parece ser parecido nos dois grupos, não há diferença estatística. Agora, olha o que acontece com a frequência cardíaca. Esses gatos chegam bradicárdicos, com delta de temperatura normalizado, mas frente a uma hipotermia central.
Então, se eu buscar a temperatura central desses doentes e a periférica, podemos ver que há uma diferença estatística importante. O grupo chocado vem frio, o grupo controle é mais quente. E aí as duas temperaturas periféricas tendem a ser também diferentes. Mas a diferença entre as duas acaba gerando um delta normal. E quando a gente olha a pressão arterial, claramente dá para perceber que o grupo de choque à esquerda é mais hipotenso que o grupo controle. Então, isso são dados interessantes porque reforçam o fato de que eu tenho que tomar cuidado com a descompensação felina, principalmente na sepse, porque esses doentes devem chegar com a frequência cardíaca mais reduzida, pressão arterial reduzida, temperatura reduzida e não podem receber grandes quantidades de volume. Também não vão responder a vasopressor de maneira efetiva até que a temperatura esteja controlada. Então é importante conhecer todas essas variações que essa espécie produz, desde o ponto de vista endócrino, da via aérea, do tórax, do seu pulmão mais duro, mas principalmente da sua diferença brutal entre o número de néfrons contra as espécies, o que também gera uma reflexão direta de como o sistema simpático trabalha. E nesse contexto todo, ele acaba se tornando um grande sepsis hidden, né? Ou uma espécie que não aparenta ter uma doença tão grave, uma síndrome tão importante. Então, atenção às variações de score de vasoconstrição, atenção às variações de EPO-score, atenção a foco, atenção ao mapeamento microbiológico para uma escolha adequada de antibióticos. Não é a espécie mais simples de se entender frente a uma síndrome que é a mais complexa que a gente convive hoje no nosso dia a dia. Então sempre lembre que eu devo pensar felino o tempo todo quando estiver diante dessa espécie e quando se fala em sepse, eu jamais deveria pensar inclusive em entender que as bactérias podem ser até parecidas em termos de peritonite ou de piotórax ou de abscesso hepático, porque não são. Outro tipo de mapeamento, outro tipo de escolha antibiótica, outro tipo de resposta hemodinâmica, outro tipo de resposta respiratória e ventilatória. Pensem sempre felino. Eu agradeço muito o convite mais uma vez, desejo para vocês um ótimo fórum e os vejo em breve em algum dos nossos eventos. Deixo o meu contato, seja na rede social, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook ou no meu e-mail intensivete@gmail.com e convido vocês para poder frequentar a nossa página que é o www.criticalstore.com.br, onde o calendário 2020 das atualizações de cursos estão todos presentes. Nosso curso de 2019 já vai se encerrando no mês de novembro, o calendário de 2020 está aberto, aguardando vocês para que a gente possa se ver em Brasília ou em alguma outra cidade para entender um pouquinho mais de medicina felina, de medicina canina, de medicina intensiva e medicina de emergência. Muito obrigado e mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Bom, agora eu passo a palavra para a Larissa Lima, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin, que ministrará agora a sua palestra. Olá pessoal, eu sou a Larissa Lima e hoje eu vou conversar com vocês sobre a alimentação do paciente crítico. Então, pensando no paciente crítico, a gente sabe, seja o paciente hospitalizado, seja o paciente que está muito debilitado, eles têm menos apetite, então eles sofrem de inapetência, muitas vezes de anorexia, isso faz com que eles ingiram menos calorias. Então, no final, eu tenho um paciente com déficit de energia. E tem muitos estudos que mostram que, igual esse que está na tela para vocês, que alguns dos pacientes hospitalizados, apenas 6% consomem as necessidades recomendadas e quase 20% só mantém o peso ideal. Então a gente tem aqui um aspecto em que o paciente ele tem uma perda de peso, ele já não ingere a quantidade de calorias o suficiente e a gente precisa prestar atenção do aspecto nutricional. Então a gente sabe, pensando no paciente então saudável, quando ele não ingere a quantidade de calorias o suficiente, ele vai tirar da onde essa energia? Das reservas, então da fonte de glicogênio e da gordura. Então isso em casos de privação calórica. Já o paciente hospitalizado, o paciente que está em um estado crítico, ele não tem mais reserva, porque ele já deixou de consumir alimento, tá num déficit calórico há muito tempo. Então ele não tem mais reservas, então ele precisa gerar energia. Ele vai gerar energia a partir de alguns tecidos, principalmente a musculatura. Então ele começa a quebrar a musculatura para gerar os aminoácidos, para no fim gerar energia para ele. Isso é o que a gente chama de catabolismo. Então ele vai começar a fazer um catabolismo muscular e um balanço nitrogenado negativo,
ou seja, ele vai precisar dos aminoácidos, ele vai começar a liberar nitrogênio também na urina, porque ele está quebrando o músculo para produzir energia. E a gente tem algumas alterações metabólicas importantes no paciente crítico. Então a gente percebe a atrofia das velocidades intestinais, então a gente sabe que o trato gastrointestinal é muito vivo, então um pouco que não utiliza ele atrofia, então deixando muito mais predisposto a má absorção e diarreia. A gente tem depressão do compartimento adiposo muscular. A gente tem um paciente que ele está num estado de doença, no estado patológico, então ele produz algumas citocinas inflamatórias, produz radicais livres. Um paciente com anorexia, que tem variações na temperatura corporal, tem diminuição da capacidade muscular, principalmente por causa do catabolismo, então chegando a um quadro de sarcopenia, sobrecarga cardíaca, anemia. Então a gente vê uma síndrome pluricarencial nesse paciente e que fica muito mais complexo depois da gente fazer o tratamento. E a gente não pode esquecer do sistema imune. Então, o sistema imune ele é feito de células e as células também precisam de alguns nutrientes importantes para sua multiplicação. Então, se o paciente ele já não consome direito o alimento, já não ingere nutrientes específicos, ele também não consegue produzir as células de defesa. Então, ele fica muito mais predisposto a algumas infecções, piorando ainda mais tanto a qualidade de vida dele, quanto deixando ele com maior risco e aumento de mortalidade e morbidade. Então aqui a gente tem um quadro geral do nosso paciente crítico. É um paciente que muitas vezes tem anorexia, tem hipermetabolismo, ele está num quadro de desnutrição, tem baixa imunidade e fraqueza generalizada. Então a gente sabe que quando a gente vai falar do paciente crítico, principalmente do aspecto nutricional, a gente precisa tratar desses principais fatores. Então como que a nutrição ela pode auxiliar a dar o suporte para esses pacientes? Então a nutrição, ela tem alguns fatores, ela implica em alguns fatores muito importantes, principalmente recuperação. Então os animais desnutridos, quando eles voltam para o peso normal, eles passam a ingerir a quantidade correta de alimento e adequada, eles têm uma recuperação mais rápida, a gente tem uma taxa maior de sobrevida. Alta hospitalar, então a gente sabe que animais com melhor score de condição corporal, eles recebem alta mais rapidamente. A gente tem um paciente com melhor qualidade de vida, então tanto para a gente diminuir a fraqueza dele, para ele ficar mais disposto para as atividades, a gente também tem melhora no sistema imunológico, isso diminui a possibilidade de outras doenças concomitantes, melhorando a qualidade de vida. E a gente também influencia muito com a nutrição no tratamento. Então é aquele paciente que tem algumas consequências referentes ao tratamento, a nutrição consegue colaborar e também a gente ajuda a deixar o tratamento mais eficaz, quando o paciente recebe a nutrição correta. Então esse estudo, ele falando da alta hospitalar, ele mostrou que dentro dos cães hospitalizados, aqueles que consumiam a quantidade suficiente, adequada e uma alimentação oral e voluntária, 92%, quase 93% dos pacientes receberam alta hospitalar. Então esse número ele é muito grande, mostra a importância da nutrição, a importância que é a gente recuperar o estado nutricional do paciente para melhorar ainda mais as chances deles de sobrevida. E o número cai de 93 para 38, então 40% que tem alta hospitalar quando eles não ingerem a quantidade adequada. Então de 93 para 48. Então o aspecto nutricional tem uma interferência muito grande, a gente não pode deixar passar batido. Então, o que o alimento para o paciente crítico ele precisa ter? Ele precisa ter alta digestibilidade proteica. Lembrando que é um paciente que vai consumir muito pouco de quantidade de alimento, porque ele está muito debilitado. Então, eu preciso ter um alimento muito concentrado e os nutrientes que tem nessa quantidade precisam ter uma alta disponibilidade, uma alta digestibilidade, que é um alto aproveitamento. A gente precisa ter nutrientes balanceados, então eu preciso de um alimento completo e balanceado para atender às necessidades daquele animal. Precisa ter adequação energética, muitas vezes é um animal que precisa de uma hiperconcentração calórica, então porque ele está doente, então requer maior concentração energética. Como é um animal que está também em quadro patológico, um quadro de doença, ele pode ter maior produção de radical livre, então seria interessante o alimento ter um complexo de antioxidantes e ser fácil a administração, principalmente se for um paciente que não vai consumir de forma oral e voluntária. Então, falando principalmente dos macronutrientes do alimento para o paciente crítico, a gente precisa de proteínas de alta digestibilidade, alta qualidade, para servir de obtenção de energia e reparo tecidual, principalmente se é um paciente que tem propensão ou já entrou num quadro de catabolismo muscular.
E a proteína precisa ser de alto valor biológico e ter um ótimo perfil de aminoácidos essenciais. A gordura também é muito importante, porque a gordura é uma rápida fonte de reposição energética. Por isso, ela precisa ser incluída no alimento do paciente crítico. Além disso, a gordura fornece uma concentração energética, o que permite a gente reduzir o volume que vai fornecer para esse paciente. Lembrando que ele está debilitado, o trato gastrointestinal não vai suportar altos volumes de alimento, então a gente consegue fornecer pouco alimento, bastante concentrado, com todos os nutrientes que ele precisa. E o carboidrato também é uma fonte de energia, também é uma fonte de glicose. Ele precisa ser controlado, principalmente para pacientes oncológicos, mas é importante ele estar presente no alimento, porque ele é fonte de energia. E é um paciente que precisa de todas as fontes de energia naquele alimento para poder se recuperar. E a gente tem alguns outros nutrientes importantes, principalmente com funções imunomoduladoras. Então a gente está falando de aminoácidos de cadeia ramificada, que facilitam muito e melhoram a síntese proteica, reduzindo ainda mais o catabolismo muscular. A gente tem a glutamina, que ela é ótima para a resposta imune e também ajuda a modular algumas respostas inflamatórias, principalmente relacionadas ao estresse oxidativo, e também facilita ou melhora a síntese muscular. A gente tem os antioxidantes, como a vitamina A, a vitamina E, selênio, vitamina C, o zinco, que eles ajudam a combater os radicais livres. Ácidos graxos ômega 3, principalmente proveniente de óleo de peixe, que vão facilitar a ação anti-inflamatória, então eles são moduladores dos processos anti-inflamatórios. Fibras. As fibras são importantes, porém elas precisam ser utilizadas de forma moderada. Lembrando que é um trato gastrointestinal que está muito sensível, ele não está funcionando 100%, então a gente não pode colocar muita fibra no alimento, porém ela é muito importante para garantir a manutenção da saúde da microbiota intestinal. E outros nutrientes básicos para a saúde e a manutenção da saúde do animal. Então zinco, potássio, outras vitaminas e minerais. Então aqui o que a Royal Canin traz de solução nutricional para o paciente crítico? Nós trazemos a Recover. A Recover ela pode ser utilizada tanto para cão quanto para gato e o grande diferencial dela, ela tem alta energia, alta palatabilidade e um complexo de antioxidantes para dar suporte para aquele estágio do animal. Então a Recover ela é um alimento homogêneo, uma consistência bastante fluida, bastante macia, que vai facilitar a utilização por sondas e seringas e dependendo do tamanho da sonda não tem necessidade de diluição. Lembrando que sempre que fizer diluição a gente precisa levar em conta a hidratação do paciente nos nossos cálculos finais. E a Recover também tem maior facilidade para a administração. E a indicação da Recovery é para desnutrição, anorexia, caquexia, pós-operatório, então facilita a recuperação do animal, pacientes oncológicos, convalescentes e qualquer alimentação que seja por sonda e seringa. Lembrando que ela é para aqueles animais que estão no estado crítico. E as formas de administração do alimento, ela pode ser sempre a primeira opção, vai ser o oral voluntário, só que o animal precisa consumir a quantidade o suficiente. Não adianta ele só estar consumindo um pouco de alimento, ele precisa consumir o suficiente para garantir a manutenção ou ganho de peso. Se não estiver consumindo da forma oral voluntária, é recomendado que a alimentação seja através por seringa ou por sondas e tubos enterais. Lembrando que é sempre o médico veterinário o mais recomendado para analisar qual que é o alimento, qual que é a melhor forma de administração para aquele paciente que está em estado crítico. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até uma próxima. Obrigada!